Precisamos mais do dinheiro do que você precisa do vestido de noiva, disse minha irmã depois de vender meu vestido de noiva secretamente um dia antes do casamento. Eu nunca tinha possuído algo tão bonito em toda a minha vida. Toda vez que eu olhava para ele, sentia uma onda de empolgação, uma felicidade que eu não estava acostumada a sentir. O vestido era perfeito, não era apenas tecido ou renda, era a prova de que finalmente eu tinha feito algo por mim mesma. Eu não era do tipo que gastava com coisas assim. Eu era prática, responsável. Todo o pagamento que eu recebia ia para as contas, a mensalidade da faculdade da minha irmã, o aluguel, as compras de supermercado. Mas por uma vez, só dessa vez eu havia me permitido algo especial, e amanhã eu finalmente o usaria. Eu ainda não conseguia acreditar que o dia do meu casamento estava quase chegando. Eu estava me casando. Eu, a garota que passou a maior parte dos seus 20 anos trabalhando em 2 empregos, mal pensando em relacionamentos, porque estava ocupada demais garantindo que minha irmã tivesse tudo o que precisava. Mas de alguma forma, no meio de tudo isso, eu encontrei um homem que não apenas me amava, mas me respeitava, que nunca me pediu para ser menos ou para abrir mão de partes de mim mesma pelo conforto dele. E amanhã, quando eu andasse até o altar, eu queria me sentir como uma noiva, não apenas uma provedora, não apenas uma irmã mais velha, não apenas alguém que estava sempre fazendo sacrifícios por todo mundo. Eu queria um momento perfeito, e quando eu vestisse aquele vestido, sabia que o teria. Olhei para o meu closet, sorrindo comigo mesma, já imaginando o vestido, o bordado delicado, a maneira como o tecido brilhava sob a luz. Eu já o tinha conferido 100 vezes essa semana, só para ter certeza. Caminhei até lá agora cantando baixinho, com o coração tão leve que quase parecia bobagem. Amanhã seria o melhor dia da minha vida. Abri a porta do closet e meu sorriso congelou. O vestido tinha sumido. Por um segundo fiquei ali parada, olhando o espaço vazio. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Pesquei, sacudi a cabeça levemente e empurrei os outros cabides para o lado. Talvez eu o tivesse movido, talvez eu estivesse lembrando errado. Ajoelhei no chão, passando as mãos pelo piso do closet. Talvez ele tivesse caído, mas não. Não havia nada. O pânico me atingiu de uma vez, quente e avassalador. Minha respiração ficou rápida e curta. Não. Virei o quarto de cabeça para baixo. Verifiquei o closet do corredor, a cesta de roupa suja, até a cozinha, porque talvez eu tivesse feito algo estúpido. Talvez eu estivesse sem dormir e o tivesse deixado em algum lugar ridículo, mas lá no fundo, eu já sabia que isso não era um erro. Peguei o meu celular, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Desci até o nome da Lisa e liguei. O que viria a seguir mudaria nossas vidas para sempre. A Lisa sempre foi a favorita. Não era óbvio no começo. Não era como se meus pais dissessem isso em voz alta, mas você não precisa dizer algo para que seja verdade. Estava nas pequenas coisas, como o fato de que eu tinha que dividir meus brinquedos com ela, mesmo quando eram meus presentes de aniversário. Você é a irmã mais velha, Joana, seja legal. Ou como ela podia fazer birra numa loja e conseguir exatamente o que queria. Mas se eu sequer sugerisse que queria algo, meus pais diziam, não podemos pagar isso, Joana, não seja egoísta. Eu aprendi cedo que Lisa queria e Lisa recebia. Não era só sobre coisas, também era sobre atenção. A Lisa era o tipo de criança que as pessoas se aproximavam. Ela tinha emoções intensas, reações altas, sorrisos brilhantes e lágrimas grandes. Quando ela estava feliz, fazia questão de que todos soubessem. Quando estava chateada, também fazia questão de que todos soubessem. Eu não era assim. Eu era quieta, guardava as coisas para mim mesma, não chorava por coisas pequenas, não fazia birra. Se algo me chateava, eu lidava com isso. E meus pais recompensavam a Lisa por precisar deles, enquanto me empurravam para ser independente. Joana, você é tão madura para a sua idade. Joana, você não precisa de ajuda com isso, precisa? A Lisa só precisa de um pouco mais de atenção agora. Agora, sempre agora. Eu costumava me perguntar, quando seria o meu agora? Nunca foi. Quando a Lisa começou a escola, tudo se tornou sobre as dificuldades dela. Ela não era uma boa aluna, se distraía facilmente, esquecia tarefas, precisava de ajuda extra. Nossos pais investiram tempo em aulas particulares, reuniões com os professores, ajudando-a com a lição de casa. Eu, por outro lado, tirava notas perfeitas, fazia meu trabalho sem ser pedida. Nunca precisei deles como a Lisa precisava. Então, eles pararam de prestar atenção. Eu trouxe para casa provas com notas perfeitas e meus pais mal olhavam para elas. A Lisa tirou um B em um quiz de matemática e eles aplaudiram como se ela tivesse ganhado uma medalha de ouro. Eu não disse nada, o que havia para dizer? Aprendi a aceitar menos. Então veio a faculdade. Eu sempre soube que não iria. Não tínhamos dinheiro e ninguém nunca mencionou economizar para mim. Eu não reclamei, não pedi. Terminei o ensino médio e arrumei um emprego. Esse era o meu caminho, era o esperado, até que 2 anos depois eu ouvi meus pais falando sobre o fundo universitário da Lisa. Lembro-me do momento perfeitamente. Eu tinha acabado de entrar na cozinha. Minha mãe estava na mesa, folheando folhetos de universidades.
Precisamos começar a procurar apartamentos perto da faculdade, ela dizia para o meu pai. A Lisa vai precisar de um lugar legal para morar. Eu fiquei ali parada. Eles não tinham economizado para mim. Eles nem sequer tinham considerado isso. Mas a Lisa tinha todo um plano. Mensalidade, aluguel, um recomeço em outro estado. Eles me viram na porta. Minha mãe sorriu. Joana, pode ajudar a Lisa a escolher os móveis para o dormitório dela? Você é tão prática, vai saber o que vale a pena comprar. Era como se eu fosse apenas uma funcionária, como se meu único papel fosse apoiar a Lisa. Eu não discuti, não falei uma palavra, porque qual seria o ponto? A Lisa merecia um futuro. Eu era apenas a pessoa que garantia que ela o tivesse. Os próximos anos foram uma confusão de trabalho e pagamentos. A Lisa teve a chance de ser uma estudante universitária despreocupada. Eu trabalhava em 2 empregos, às vezes 3. Eu pagava o aluguel dela, enviava dinheiro para comida, cobria emergências. Meus pais ajudavam quando podiam, mas na maioria das vezes me diziam: você está indo tão bem, Joana. Não precisa da nossa ajuda. Porque precisar de ajuda era o papel da Lisa, e cuidar das coisas era o meu. Eu nunca questionei isso. Nem quando a Lisa começou a esperar mais. Ela não só precisava de dinheiro para mensalidade, ela precisava de dinheiro para shows, viagens de férias, escapadas de fim de semana. E eu dava tudo isso para ela porque a amava, porque ela era minha irmãzinha, porque quem mais cuidaria dela? E então veio o momento que mudou tudo. A Lisa me ligou uma noite frenética. Joe, eu preciso pegar um pouco de dinheiro emprestado, por favor. É muito importante. Eu estava exausta de ter trabalhado um turno duplo, mas perguntei, para quê? Uma viagem? Ela estava sussurrando, como se não quisesse que alguém a ouvisse. Com meu namorado. Precisamos dessa viagem. As coisas andam bem difíceis, e acho que se não fizermos isso ele pode me deixar. Algo na forma como ela disse isso fez meu estômago revirar. Eu conhecia a Lisa. Ela não implorava. E eu sabia o suficiente sobre o namorado dela para não confiar nele. Mas ainda assim ela era minha irmã. Então perguntei quanto. Ela me disse o valor e pela primeira vez na minha vida, eu disse não. Ela não reagiu bem. Ela chorou, mas me disse que essa era a última chance dela para consertar o relacionamento. Por favor, Joe, você sempre me ajuda, porque isso é diferente. E eu queria Deus, mas não podia. Não dessa vez. Então, pedi desculpas e disse que não podia fazer isso. A Lisa ficou em silêncio. Depois ela disse algo que fez meu peito apertar. Só isso. Como se estivesse percebendo pela primeira vez que ela não podia simplesmente tirar de mim para sempre. A ligação terminou e eu fiquei lá, olhando para o meu celular, me perguntando se tinha acabado de arruinar tudo. Mas eu não sabia porque a verdadeira traição estava prestes a acontecer, e desta vez, fui eu quem nunca viu isso chegando. Na noite antes do meu casamento, ainda acreditava que a Lisa seria minha madrinha de casamento. Ela estava no meu apartamento, me ajudando com os últimos detalhes, arrumando os sapatos, passando o véu, conferindo a lista de coisas para levar para o local da cerimônia. Ela até fez tranças no meu cabelo enquanto estávamos sentadas na minha cama, rindo sobre memórias de infância. Você vai se casar? Ela sussurrou em um momento, como se ainda não acreditasse nisso. Eu sorri, sentindo-me aquecida, esperançosa, animada, apesar de tudo. Apesar de todas as vezes em que a Lisa foi egoísta, apesar de seu mau humor com o dinheiro ultimamente, eu ainda queria ao meu lado no meu grande dia, porque a amava, porque ela era minha irmã. Na manhã seguinte, a Lisa acordou cedo. Eu ainda estava grogue quando ela anunciou que estava saindo para resolver uns recados. Ela disse de forma vaga, só algumas coisas que preciso fazer antes do casamento. Eu acenei com a cabeça, cansada demais para fazer perguntas. Ela me deu um beijo na bochecha. Volto logo, tá? Tá, murmurei, virando de lado. Eu deveria ter desconfiado. Quando finalmente me levantei, estava cheia de nervosismo. Mal tinha dormido, mas ali estava, o dia do meu casamento. Fiz café, tomei banho e respirei fundo antes de ir até o meu closet. Eu queria ver o vestido uma última vez antes de me arrumar. Abri a porta do closet e meu coração parou. O vestido havia sumido. No começo fiquei lá, congelada. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Tinha que estar aqui. Tinha que estar. Eu puxei a porta do closet com mais força, empurrei os cabides para o lado, olhei no chão. Nada. Minha respiração ficou entrecortada, minha mão tremia. Revirei o meu quarto, verifiquei o closet do corredor, a cesta de roupas sujas, até a mala que eu tinha feito para a lua de mel, mesmo sabendo que não estava lá. Estava desaparecido. O pânico subiu pela minha garganta. Peguei o celular e desquei o número da Lisa. Ela atendeu na primeira chamada. Oi, Joe. Lisa, eu a cortei. Minha voz estava perigosamente calma. Onde está o meu vestido? Houve um momento de silêncio, depois ela riu. Meu Deus, você me assustou. Achei que algo realmente tivesse acontecido. Eu fechei os olhos. Lisa, o vestido sumiu. Onde está? Não sei. Você olhou na lavanderia? Eu olhei em todos os lugares. Talvez alguém tenha levado. Ela sugeriu com a voz leve e casual. Sua amiga Emily esteve aqui ontem.
Talvez ela tenha movido. Eu senti. Então, aquela sensação, aquele nó no estômago. O silêncio horrível. Sabia que ela estava mentindo. A Lisa voltou 1 hora depois. Ela entrou como se nada estivesse errado, mas quando viu o meu rosto, viu a maneira como eu estava olhando para ela, seu sorriso desapareceu. Lisa, eu disse. Me diga a verdade. Ela hesitou, depois suspirou dramaticamente, revirando os olhos. Tá bom, tudo bem. E então ela disse as palavras que queimariam na minha memória para sempre. Nós precisávamos do dinheiro mais do que você precisava do vestido. Eu não falei nada, não consegui. Ela cruzou os braços, como se eu fosse a irracional. Olha, ela continuou, você vai se casar com o amor da sua vida. Ele não vai te deixar por causa de um vestido. Minhas mãos se fecharam em punhos. Você vendeu ele. Ela sentiu, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Eu realmente encontrei um comprador semanas atrás. Lembra quando você postou aquela foto? Alguém me mandou uma mensagem perguntando se você venderia. Eu disse que sim, e eles mandaram o depósito na hora. Eu congelei. Semanas. Ela havia planejado isso por semanas. E você não pensou em me contar? Ela fez um som de desdém. Joana, eu te disse que precisava fazer aquela viagem. Meu relacionamento estava em jogo. Você já está feliz, já tem tudo. Eu precisava disso mais do que você. Eu senti algo se partir dentro de mim. Eu tinha dado tudo para a Lisa. Meu tempo, minha energia, meu dinheiro, meu futuro. E ela havia roubado a única coisa que era só para mim. Respirei lentamente, então olhei nos olhos dela. Você não é mais minha madrinha de casamento. O rosto de Lisa se contorceu. O quê? Saia, eu disse, minha voz tremendo. Você está banida do meu casamento. A boca dela se abriu. Joana, saia. Eu não gritei, não fiz escândalo, mas ela viu algo no meu rosto que a fez dar um passo para trás, pela primeira vez. Lisa percebeu que tinha ido longe demais e entrou em pânico. Vamos, não seja assim, ela implorou. É só um vestido. Mas eu não estava ouvindo. Eu estava acabada. Ela foi embora e eu desmoronei. Arrumei uma nova madrinha de casamento. Minha melhor amiga, Emily, entrou de última hora. Encontrei um vestido de substituição. Não ficou perfeito, não me senti bem nele. Não houve tempo para ajustá-lo. Olhei no espelho e vi uma estranha com um vestido branco. O casamento aconteceu, mas no momento em que eu andei até o altar, Lisa tentou forçar a entrada. Eu tinha dito à segurança para não deixá-la entrar, mas ela fez um escândalo. As pessoas se viraram. Os convidados começaram a sussurrar. Eu sabia que se continuasse a lutar contra ela, ela arruinaria tudo. Então, deixei-a entrar como convidada, não como madrinha, não como minha irmã, não como a pessoa por quem eu passei anos fazendo sacrifícios. E enquanto eu estava de pé no altar, sorrindo para as câmeras, pensei, ela acha que conseguiu se safar disso. Ela não tem ideia do quanto vai se arrepender. Eu não gritei com ela, não fiz escândalo, não a ameacei, nem disse o quanto a odiava. Naquele momento eu simplesmente sorri. Deixei ela entrar no meu casamento como se não tivesse arruinado tudo no dia anterior, deixei ela beber champanhe, rir com os convidados, tirar fotos como se ainda fosse minha irmã. Ela achava que tinha se saído bem, mas Lisa não tinha ideia, porque eu não ia lutar com ela. Eu ia deixar ela se destruir sozinha. Uma semana depois, Lisa foi para a viagem como se nada tivesse acontecido. Ela postou fotos rindo num barco, bebendo coquetéis caros, posando de maiô ao lado do namorado. Não havia culpa, não havia vergonha. Só a Lisa se divertindo com a viagem que ela havia roubado de mim. Eu salvei todas as fotos. Não porque eu me importava com o que ela estava fazendo, mas porque um dia eu queria que ela olhasse para elas e lembrasse o quão inconsciente ela estava. Como não tinha ideia de que quando voltasse para casa toda a sua vida estaria desmoronando. A primeira coisa a cair foi a conta do telefone. Era algo pequeno, algo que ela nunca pensou, porque sempre fui eu quem cuidava. Ela me mandou uma mensagem casual, como se tudo fosse normal. Lisa, oi. Minha conta do telefone venceu, você pode fazer o pagamento? Eu fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo, então coloquei o celular para baixo. Não respondi, não paguei, deixei ela se virar. Alguns dias depois, ela mandou outra mensagem. Lisa, Joe, acho que meu serviço foi cortado. Você esqueceu de pagar dessa vez? Eu sorri. Polícia, você não faz ideia. A próxima foi a conta do aluguel. Ela tinha uma semana antes de vencer, mas eu não disse uma palavra. Perguntei-me quanto tempo ela levaria para perceber que ninguém iria cobrir isso. Não precisei esperar muito. Ela me ligou tarde da noite, sua voz alta e nervosa. Joana, meu senhorio me mandou mensagem sobre o aluguel. Acho que o pagamento automático não passou. Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio se estender. Então disse calmamente, eu não vou pagar por isso. Houve um momento de confusão, como se ela não tivesse processado as palavras. O quê? Eu não vou pagar, repeti. Não mais. Lisa realmente riu, um som curto e incrédulo. Ok, muito engraçado. Mas sério, você pode consertar isso? Eu não tenho o suficiente na minha conta agora. Eu não disse nada. Ela ainda estava esperando a piada. Então, algo no meu silêncio deve ter feito ela perceber.
O que você quer dizer com não mais? Eu me recostei na cadeira, sentindo-me mais leve do que nunca. Eu estou acabada, Lisa. Eu não vou mais pagar seu aluguel, suas contas, suas férias, sua mensalidade. Silêncio. Um silêncio diferente dessa vez. Não confusão, mas pânico. Espera, Joe, você está brava, eu entendo, mas você não pode simplesmente... Sim, eu disse. Ela parou para respirar, sua voz tremendo. Mas eu ainda tenho 1 ano de faculdade. Você disse que ia cobrir. Eu ia cobrir, eu disse. Antes de você vender o meu vestido de casamento. Eu praticamente pude ouvir a mente dela correndo. Eu nunca tinha feito isso antes, nunca tinha negado, nunca deixado ela cair. Joe, ela disse, a voz quebrando um pouco. Por favor, eu desliguei. A verdadeira desesperança não veio até 2 semanas depois, quando ela voltou da viagem e começou a ver os danos completos. A conta do telefone ainda não paga, o senhorio ameaçando despejo, a mensalidade da faculdade não paga. Ela ainda tinha 1 semestre pela frente. O prazo da mensalidade estava chegando e pela primeira vez na vida, não havia ninguém para salvá-la. Foi quando as verdadeiras ligações começaram, não aquelas mensagens casuais, mas os pedidos, o choro. Lisa, Joe, por favor, me liga de volta. Lisa, eu estou falando sério. Eu não sei o que fazer. Lisa, eu vou te pagar de volta, eu juro. Eu só preciso de ajuda agora. Lisa, Joana, por favor. Eu sou sua irmã. Ela não era minha irmã. Ela era só uma garota que passou a vida toda me usando. Não, agora ela estava pagando o preço. A última ligação veio às 2 horas da manhã. Eu acordei grogue, tateando para pegar o celular, prestes a recusar a ligação, mas algo me fez atender. Lisa estava chorando. Joe, eles estão me expulsando, ela ofegou. Eu não tenho para onde ir. Eu me sentei. Não era meu problema. A respiração dela ficou rápida. Joe, por favor, eu vou te pagar de volta. Eu juro, eu faço qualquer coisa. Quer dizer, como você me pagou pelo meu vestido de casamento? Silêncio. Depois, um sussurro quebrado. Eu não pensei que você realmente faria isso comigo. Eu fechei os olhos. Eu não pensei que você venderia meu vestido, eu disse. E ainda assim, aqui estamos. Mais soluços, mais pedidos. Eu nunca ouvi tão desesperada antes. Quase senti pena. Quase. Mas então, eu pensei em tudo. O dinheiro que eu trabalhei, os anos que eu sacrifiquei, o jeito que ela sorriu na minha cara, agindo como se o que ela fez não importasse. Ela não se importava comigo. Ela se importava com o que eu poderia lhe dar. E agora ela não tinha nada. Respirei devagar e pela primeira vez na minha vida eu disse: não, Lisa, encontre o seu próprio caminho. E então desliguei. Eu não olhei meu celular no dia seguinte. Não vi as mensagens dela. Eu vivi minha vida pela primeira vez. Meu dinheiro era meu tempo era meu. E quanto a Lisa, eu não sei o que aconteceu com ela. Não sei onde ela foi ou como saiu da bagunça que ela fez, mas eu sei de uma coisa, ela nunca mais vai tirar de mim. Atualização. Não demorou muito para Lisa correr até nossos pais. Ela os ligou chorando, dizendo que eu a tinha cortado, abandonado, deixado sofrer quando ela não tinha como se sustentar. E claro, eles ficaram do lado dela. Eu não sei no que eles acreditaram, que eu de repente me tornei cruel da noite para o dia, que acordei de manhã e decidi arruinar a vida da minha irmã por diversão. Não importava porque a próxima coisa que eu soube foi que eles começaram a me ligar. Primeiro foi minha mãe. Joana, eu não sei o que aconteceu com você, mas isso não é como te criamos. Depois foi meu pai. Ela é sua irmã, a família se ajuda, ela estava contando com você. E então vieram as cobranças de culpa. Ela vai ficar sem teto, você está realmente bem com isso? Ela vai ter que desistir da faculdade. Você quer ser responsável por arruinar o futuro dela? Eu deixei eles falarem, deixei eles me dar sermões, me envergonharem, tentarem me empurrar de volta para o meu antigo papel. Então, quando finalmente pararam, eu falei calmamente. Ela te contou por que eu parei de pagar para ela. Silêncio. Minha mãe suspirou, como se eu fosse a irracional. Joana, era só um vestido. Só um vestido? O meu vestido de casamento, a única coisa que eu queria para mim mesma. E para eles era nada. Eu exalei e então contei tudo. Cada sacrifício, cada vez que coloquei a Lisa em primeiro lugar, cada conta que paguei, cada refeição que comprei, cada sonho que deixei de lado para que ela tivesse o dela. Eu coloquei tudo na mesa e terminei com: eu não era sua irmã, eu era sua conta bancária. E agora eu acabei. Eles não gostaram disso. Tentaram argumentar, tentaram dizer que eu estava sendo egoísta, cruel, implacável, mas eu já havia tomado minha decisão. Desliguei e nos meses seguintes ignorei cada chamada. Lisa achou que conseguiria sobreviver sem mim. Por um tempo, ela continuou fingindo que tudo estava bem. Ela tinha algumas economias deixadas pelo vestido, achou que conseguiria dar um jeito, mas então a realidade bateu. A mensalidade do último ano dela não foi paga, o telefone ainda estava cortado, o aluguel estava atrasado. Ela estava se afogando aos poucos e para piorar, o namorado dela a deixou, como era de se esperar. Ele nunca a amou, ele amava o que ela podia dar a ele. E agora ela não tinha mais nada para oferecer, então ele foi embora.
E Lisa nunca precisou trabalhar antes. Ela não tinha experiência, não tinha histórico de trabalho, não fazia ideia de como era difícil ganhar dinheiro, mas agora ela não tinha escolha. Então conseguiu um trabalho de meio período em uma cafeteria que mal cobria o aluguel. Ela estava exausta o tempo todo, nunca teve que equilibrar trabalho e escola antes e no final, não conseguiu acompanhar. Ela foi reprovada em todas as provas, perdeu o emprego, foi despejada e voltou a morar com nossos pais. E quando isso aconteceu, eles me culparam. Você arruinou a vida da sua irmã, Joana. Se você tivesse ajudado ela como antes, nada disso teria acontecido. Você ainda se importa com a família? Eu não respondi porque não havia mais nada a dizer. Atualização, 1 ano depois. Eu não falava com a Lisa havia mais de 1 ano, nem com meus pais, e minha vida estava melhor do que nunca. Pela primeira vez eu tinha meu próprio dinheiro, havia deixado meu segundo emprego, fui para férias, comprei coisas para mim mesma. Estava felizmente casada, esperando um bebê. Tudo que eu tinha trabalhado todos aqueles anos, finalmente estava conseguindo aproveitar. E então, um dia, do nada, a Lisa entrou em contato. Ela me enviou uma mensagem. Lisa, oi, eu sei que a gente não tem se falado há muito tempo, mas podemos tomar um café? Eu fiquei olhando para a tela por um bom tempo, sem saber o que ela queria, mas depois de alguns minutos respondi, me avise. Encontrei com ela em um pequeno café perto de casa. Ela parecia diferente, cansada, mais velha de alguma forma. Sentamos, pedimos bebidas e então ela disse algo que eu nunca esperava. Agora eu entendo. Eu pisquei. O quê? Ela engoliu em seco, parecia desconfortável. Eu não entendia na época como era difícil, como era cansativo trabalhar, pagar por tudo, sentir que nunca temos o suficiente. Eu pensei que você só fazia isso porque queria. Eu não percebia o quanto você estava abrindo mão. Ela olhou para as mãos, parecia arrependida. Eu fui horrível com você. Eu não disse nada, porque o que havia para dizer? Ela suspirou. Não estou pedindo nada. Só, sinto sua falta. E eu sei que não mereço outra chance, mas eu quero tentar. Não preciso do seu dinheiro. Não espero nada de você. Só quero minha irmã de volta. Eu exalei. 1 ano atrás, eu havia sonhado em ouvir essas palavras. Eu não sabia se poderia acreditar nelas. Eu a olhei, realmente a olhei. Ela tinha passado pelo inferno, o inferno que ela mesma criou. E talvez ela tivesse mudado. Mas eu nunca mais deixaria me usarem. Finalmente falei, eu não sei se posso te perdoar, mas estou disposta a tentar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Isso é tudo que eu peço. Conversamos por 1 hora sobre nada de importante. Pela primeira vez ela não pediu nada. E quando nos despedimos eu lhe dei um sorriso pequeno, não porque tudo estivesse bem, mas porque talvez, apenas talvez, pudesse ficar bem. Foi quando, depois de tudo que aconteceu, que a Lisa finalmente entendeu que o que ela fez não foi só um erro, mas uma escolha consciente que afetou não apenas a mim, mas a ela também. Eu percebi que ela estava tentando mudar, que estava tentando ser uma versão melhor de si mesma, uma versão que não dependesse de mim ou de mais ninguém. Mas o tempo e as ações falam mais do que palavras. Hoje a nossa relação ainda não é perfeita. A confiança que foi quebrada levou tempo para ser reconstruída e as feridas, embora saradas, ainda existem. A Lisa começou a trabalhar de verdade, não porque alguém a forçou, mas porque ela finalmente entendeu o valor de tudo que foi dado a ela. Eu, por minha vez, aprendi a dar o espaço necessário para que ela crescesse e aprendesse a importância da responsabilidade. Nós começamos a nos reconectar, mas em nossos próprios termos. Não porque éramos irmãs e tínhamos que estar juntas, mas porque ambas queríamos. Eu percebi que a verdadeira reconciliação vem da mudança interna, de aprender a ser melhor, não para agradar aos outros, mas por nós mesmas. E embora eu ainda guarde minhas reservas, eu sei que o que aconteceu nos fez mais fortes, tanto como indivíduos quanto como família. Não sei o que o futuro nos reserva, mas agora sei que por mais que a vida tenha nos mostrado o quão frágeis podemos ser, também nos ensina o valor do crescimento pessoal e da paciência. E talvez, apenas talvez, sejamos capazes de seguir em frente, com a dor do passado atrás de nós e a esperança do que ainda podemos construir.